Uma boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os diretores. É sempre uma honra estar aqui. Estou vendo muitos amigos aqui. Doutor Cafino, lá de Portugal. Doutora Aline, aqui presente. Então, pessoas de uma grande competência técnica. Eu fico muito feliz com esse evento, prosseguindo, né, nessa perspectiva de relações com os países de língua portuguesa. Hoje aqui presente, o doutor Caiá é um nome de peso aqui. Ele, além de ter um currículo invejável, queria lhe agradecer pessoalmente, viu, doutor Caiá, pela disponibilidade. Chegamos quase a 9h30 da noite aí em Angola, e o senhor, com todo carinho, aqui com o Instituto e com o Brasil, eu queria agradecê-lo e dizer que é uma honra estar aqui nesse bate-papo com o senhor e com todos os demais empresários. E queria passar primeiro, logo de cara, a palavra para o senhor, para que o senhor possa dar as boas-vindas a todos, se apresentar. E queria agradecer mais uma vez, em nome do Instituto, aqui a presença do senhor nesse bate-papo de extrema importância. Queria agradecer e dizer também que estamos de olho aqui no chat. Eu já até respondi algumas pessoas aqui no privado que fizeram algumas perguntas, mas caso queiram colocar perguntas direto ao doutor Caiaia, também fiquem à vontade que a gente insere aqui na medida do possível. Doutor Caiaia, está com a palavra. Muito obrigado e minha gratidão. Obrigado, doutor Baima. Obrigado aos demais participantes deste evento. De facto, cá em Angola já são 9 da noite, como dizemos, 21h25, mas a nossa responsabilidade obriga-nos a termos que estar aqui com vocês e partilhar um pouco daquilo que nós sabemos em relação ao investimento privado em Angola. A apresentação do meu perfil já foi feita, mas eu gostaria apenas de enfatizar que tenho atuado na área de investimento privado já ia a caminho de 10 anos. Sou técnico da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, embora não vá ser diretamente nessa qualidade que eu vou intervir. Eu prefiro sempre falar como docente, que noto ter mais liberdade para emitir aquilo que são já as minhas opiniões e, claro está, poder, dentro daquilo que é razoável, fazer alguma crítica. Mas aqui, essencialmente, o que irei fazer é apresentar aquilo que é o quadro legal, como se investe em Angola em termos de lei e também oportunidades de negócio. O Dr. Baima fez-me um desafio antes desse encontro para poder abordar alguns aspectos em concretos. Eu irei daqui a pouco me pronunciar, mas permitam-me só, ainda nessa veia acadêmica, dizer que realmente coordeno um departamento na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola. Tenho um mestrado em Direito das Empresas, feito, curiosamente, não cá em Angola, mas em Portugal, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e, portanto, tenho um grato prazer de poder estar aqui convosco e partilhar, como já disse, um pouco daquilo que sei. Passando para o que eu trouxe, permitam-me que eu partilhe a tela. Eu julgo que o anfitrião deve autorizar-me a fazê-lo, porque não consigo, sem autorização. Dr. Moisés Caiaia, aqui é o Marcos Dias, vice-presidente do Instituto, e já foi dada a autorização ao senhor. Obrigado. E, portanto, eu tenho alguns tópicos, mas se calhar antes de apresentar os tópicos, ou antes de me debruçar sobre a minha apresentação, que vou depois torná-la disponível, vou acertar com o Dr. Baima, farei apenas algumas alterações e depois eu vou disponibilizar para que vocês possam ter. Mas permitam-me só fazer referência a alguns tópicos que o Dr. Baima sugeriu que eu pudesse tratar e, portanto, não poderia passar sem apresentá-los. A primeira questão é, e eu disse inicialmente, eu já estive no Brasil 2 vezes. A primeira foi em 2010, em São Paulo em particular, fui para uma formação, e a segunda foi há sensivelmente 2 anos. A lei do investimento privado, que está em vigor, acabava de ser aprovada e nós fomos convidados, eu na qualidade de técnico da agência de investimento,
por uma organização, duas organizações brasileiras, mas recordo-me aqui de uma que é a ECOAS, salvo erro este o nome, para poder participar num evento que aconteceu na FAP, em São Paulo, e que o tema era o mesmo. Portanto, naquela altura já tive a preocupação de olhar para aquilo que é quais são as áreas de maior apetência para o mercado brasileiro. Isso em relação à Angola. Cheguei a visitar, inclusive, alguns projetos brasileiros muito interessantes, porque eu ia em missão de serviço como funcionário do Estado e, portanto, tive a oportunidade de, com alguns colegas meus de outros departamentos ministeriais, podermos visitar algumas empresas e até fazer troca de contactos para que alguns empresários pudessem vir para Angola e fazer investimento. Isto para dizer o quê? Que em relação ao investimento do Brasil em Angola, o Dr. Baima pediu-me que eu começasse com uma panorâmica geral e aquilo que eu posso dizer é que, apesar do contexto atual de confinamento em quase todos os países, e Angola e Brasil não são diferentes, é verdade que o nível da pandemia em Angola não é o mesmo em termos de preocupação que há no Brasil, e isto digo-lhes com toda a franqueza, que nós, felizmente, temos conseguido, não digo ter êxito, porque sempre que há morte nunca se pode falar de sucesso, mas temos conseguido controlar, de alguma forma, essa doença, ou essa pandemia, se quisermos. Apesar disso, é notório o investimento brasileiro em Angola. Só para vocês terem uma ideia da pertinência do investimento brasileiro em Angola, se quisermos aqui melhor perceber, em 2018, Angola tinha uma dívida em relação ao Brasil de 800 milhões de dólares. Portanto, empresas brasileiras que estavam em Angola e que foi possível ser resolvida, isto já em 2018 e, portanto, 2019. Portanto, isto pode demonstrar bem qual é a importância do Brasil para Angola. Também é importante dizer que uma das áreas que tem sido de maior investimento do Brasil em Angola, é o das empresas brasileiras em Angola, que tem uma grande comunidade, é preciso dizer isso, e é muito empreendedora, tem a ver com o agronegócio. Há muito investimento brasileiro no agronegócio. São alguns, é verdade, na sua maior parte de pequena dimensão, se quisermos assim considerar, mas é um volume, diríamos, elevado deste negócio. Portanto, há aqui um desafio, e Angola tem tentado fazer isso, diferente do Brasil, que tem produção nacional. Angola também tem, mas tem algum problema de escoamento. E, portanto, no processo de diversificação da economia, essa questão também tem sido considerada, daí eu enfatizar a aposta no agronegócio. Também temos grandes empresas, não temos só empresas de pequena dimensão. Por exemplo, nós temos empresários brasileiros que estão em Angola e que atuam na área de produção de milho e de soja. E há aqui grandes oportunidades que se abrem para que outros empresários, no momento em que certamente haja uma melhoria do ponto de vista de mobilidade, isto possa ser feito. Também gostaria aqui de dizer que os dados mais recentes apontam que em Angola estamos a falar de aproximadamente 15 mil empreendedores brasileiros. Portanto, isso é estatística. Esses dados não são meus. Partilharei depois um link com uma entrevista que diria relativamente recente do embaixador do Brasil em Angola. Essa entrevista é pública, apresentam essa estatística. Não só estão na área do agronegócio, os empresários brasileiros, mas também na prestação de serviços, nas tecnologias de informação, no comércio, na construção civil e em outras áreas relacionadas. Portanto, há muita mão de obra brasileira qualificada
e que acaba por ser muito importante. Temos também na área da restauração, do pequeno comércio. Portanto, isto parece-me ser importante dizer. Já para ir finalizando essa questão introdutória, a balança comercial entre Angola e Brasil, aí estamos a falar antes da crise, ou seja, antes dessa questão da pandemia, enfim, estava situada em torno de 485 milhões de dólares em exportações brasileiras para Angola e 210 milhões de dólares de importações, isso em 2018. São dados relativamente recentes. O ano passado praticamente não conta porque foi o ano da pandemia e, portanto, todos nós sabemos das limitações que os países acabaram por adotar e que se refletiu em termos de mobilidade. Quando falamos em produtos de exportação brasileira, quais são aqueles que parecem importantes aqui chamar a atenção? Primeiro, carne, açúcar, milho, soja, produtos alimentares, peças e equipamentos para veículos automóveis. Isto é o que, no fundo, é exportado, né? Estamos aqui a falar de produtos de exportação brasileira. Agora, o que é que o Brasil compra a Angola? Isto é uma questão que parece importante colocar. Infelizmente, a nossa economia é petrodependente, como nós aqui chamamos, ou seja, é dependente do petróleo, e, portanto, o que o Brasil essencialmente compra, o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas em determinados nichos precisa de tipos específicos de óleo. E a Angola acaba por vender ao Brasil derivados do petróleo. É essencialmente, pelo menos até 2019, porque com a pandemia em 2020 os dados não são muito recentes, mas é essencialmente isso que o Brasil compra em Angola. Em relação às queixas, principais constrangimentos, já iremos falar, mas se me permitem, passarei agora para uma breve abordagem sobre aquilo que consta na minha apresentação, que tem a ver com o quadro legal para investir em Angola. Não sei se todos têm acesso à minha apresentação. Tá ok, doutor Caia, fica à vontade, estamos visualizando. Ok, obrigado. Então, nós temos primeiro aqui a destacar, antes de eu falar da lei, que existe em Angola uma instituição, como digo, eu sou membro dessa instituição, sou técnico, mas não estou a falar em representação dela, não tenho mandato para o fazer, mas claro está que irei abordar alguns aspectos ligados a essa instituição, porque é pública e, portanto, tenho plena certeza que vos interessa saberem quem é a instituição com competência, como vocês têm aí a Apex, se não estou em erro, nós temos aqui como Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações. Qual é, no fundo, a missão desta instituição? É implementar as políticas governamentais, as decisões do governo, para a atração de investimento privado, nacional e estrangeiro. E também ela promove as exportações, portanto, cria condições para que as instituições ou as empresas angolanos possam exportar os seus produtos para alguns mercados, e aqui em particular podíamos falar do mercado brasileiro. No fundo, o objetivo principal é melhorar o ambiente de negócio e promover ou facilitar o processo de investimento, né? Diríamos que é mais ou menos por aí. Tem algumas áreas de trabalho, por exemplo, tem o departamento jurídico, eu sou do departamento jurídico, temos um departamento de promoção, temos um departamento de promoção das exportações, um departamento de promoção de investimento, temos uma área de apoio institucional por causa das questões burocráticas, como veremos mais adiante. Angola tem estado a aprovar um conjunto de reformas para diminuir o impacto da burocracia na melhoria do ambiente de negócio, o impacto negativo. Então, esta é a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, que se chama IPEX. Eu sou do investimento privado já desde 2013, salvo erro, 2012. Portanto, tenho alguma experiência na lida com projetos de investimento. Essa instituição é que faz a certificação dos projetos. Se vocês, por exemplo, quiserem fazer investimento em Angola, mesmo que for numa parceria, uma espécie de uma joint venture ou um consórcio, uma empresa angolana e uma empresa brasileira,
O ideal, já digo o ideal, porque eu não estou a falar que é obrigatório, vou explicar mais adiante, é que vocês, como empresa estrangeira, para protegerem o vosso negócio, possam registrar-se ou registrar um projeto junto da IPEX e assim salvaguardarem aquilo que são os direitos que a lei de investimento privado permite. Quanto ao quadro legal, nós temos uma lei, como disse, eu em 2018 estive aí no Brasil e fui apresentar esta lei. Por acaso é uma lei muito interessante. Eu tenho 3 livros escritos e 2 dos quais de forma muito exaustiva sobre essa lei, porque tenho tido a felicidade de participar na elaboração, nos trabalhos preparatórios, acompanhar todo o processo. O meu 4º livro está a sair agora em maio e também tem a ver com uma alteração que esta lei vai fazer pontualmente. Então, o que é importante destacar na lei para que os meus amigos, meus colegas do Brasil possam perceber? Primeiro, não há valor mínimo para investir em Angola. Nós já tivemos várias leis, tivemos uma lei que dizia que quem quiser investir em Angola, pessoa singular ou coletiva, tinha que trazer $1 milhão. Quem quiser investir em Angola, pessoa singular ou coletiva, tinha que trazer $100 mil. Tivemos leis que tinham um valor mínimo, mas atualmente não há valor mínimo. Mas temos setores prioritários. O que isso quer dizer? Existem áreas onde há um interesse muito grande que o governo denomina de áreas prioritárias, ou seja, onde o investimento para quem decide fazer nestas áreas acaba por ser ou merecer um apoio diferente das áreas que não constam aqui. O governo definiu aquelas áreas que diz assim, para nós, qualquer investimento nessa área tem que ter um apoio especial. Apoio especial é o quê? Tem de ter benefícios fiscais diferentes, tem de ter isenção no pagamento de taxas e emolumentos para quem for constituir as sociedades que se vão dedicar a essa atividade. Obviamente, eu não vou aqui detalhar todas as áreas, mas vocês aqui podem encontrar, por exemplo, agricultura, alimentação, agroindústria, unidades de serviços especializados de saúde, testes, vestuário e calçado, hotelaria, turismo, lazer, construção civil, obras públicas, saneamento básico, recolha e tratamento de resíduos sólidos. Estas áreas são prioritárias. Há áreas que não constam aqui, por exemplo, o comércio. O comércio não é prioritário, não tem os mesmos benefícios que têm estas áreas. A prestação de serviço não é prioritária. Mas aqui também, em relação às áreas, convém dizer o seguinte: há áreas que têm interesse estratégico para o governo e que não se aprovam somente pela lei do investimento privado. Essa lei que estamos aqui a tratar, por a área dos petróleos. A área dos petróleos é estratégica. Quem quiser fazer, por exemplo, exploração, prospecção na atividade petrolífera ou atividade mineira, vamos dizer, de diamante, tem regras diferentes, mais exigentes em relação ao investimento nessas áreas e nas outras áreas que não são prioritárias. Para além das áreas prioritárias, os chamados setores, outro aspecto que me parece importante enfatizar tem a ver com a inexistência de obrigatoriedade do empresário brasileiro que quer investir em Angola fazer parceria com o angolano. Já tivemos uma lei em que isto era obrigatório para algumas áreas. Por exemplo, vamos supor que a Frutan, um exemplo, quer ser parceira de uma empresa angolana. Nas leis anteriores, ou numa das leis anteriores, assim que é correto, já tivemos uma situação em que o legislador angolano dizia que a empresa Frutan só pode ter 40% do capital social e a empresa angolana tinha de ter 60%. Mas isto agora acabou. Essa lei de 2018 trouxe um paradigma novo, abriu a economia do país e vem dizer que qualquer estrangeiro, mesmo se não tiver um parceiro angolano, mesmo se não tiver, quer dizer que isso é facultativo. O empresário brasileiro é que sabe se vincula, faz um contrato com um empresário angolano, mesmo se não tiver, pode fazer investimento. Portanto, não há essa obrigatoriedade. Agora, para além dos setores, voltando ao tema dos setores, também o país está dividido, Angola está dividido em zonas. Eu vou mostrar aqui o mapa.
Vocês, por exemplo, aqui encontram qual é a lógica das zonas? Quem está na zona A é um pouco mais desenvolvido em relação a quem está na zona B. Quem está na zona C é um pouco menos desenvolvido em relação a quem está na zona B. E quem está na zona D tem, eu diria, um tratamento mais diferenciado só a uma província, porque não há ligação terrestre. E, portanto, aqui o custo de investir é um pouco maior, porque só se faz ligação aérea ou marítima, é só uma província. Vocês que, salvo erro, chamam Estado, nós chamamos províncias. A lei do investimento diz que são zonas de desenvolvimento, e eu aqui apresento. Se vocês derem conta, né, virem esse mapa, as províncias estão no litoral, as claras mais, diria, as menos claras, não as amarelas, mas as castanhas descarregadas, permitam-me assim considerar, são províncias do litoral. Portanto, Luanda, por exemplo, que é a capital onde eu me encontro, a partir do qual falo, está na zona A. Por quê? Porque o nível de desenvolvimento da província de Luanda não se compara com o nível de desenvolvimento, por exemplo, da província do Cubango, que está na zona C, mais escura, castanho mais escuro, são as chamadas províncias do interior, onde o acesso às infraestruturas básicas, água, as telecomunicações, embora exista, mas não é da mesma forma como existe, por exemplo, em Luanda, nos municípios de Benguela, Anauíla e Lubito. Portanto, isto é importante dizer. Por quê? Porque à medida que se vai escolhendo uma zona, o tipo de incentivo ou de benefício também é diferente. Vejam, por exemplo, aqui o que a lei diz. Vejam só. Por exemplo, temos os benefícios fiscais. Se vocês decidem vir investir em Angola e escolherem, por exemplo, uma província da zona A, o benefício fiscal, o isento, é de 2 anos. Na província de Luanda. Estão a ver? Província de Luanda. Aqui, zona A, eu estou só aqui a comparar, 2 anos. No imposto de CISA. Imposto de CISA é o quê? Se vocês quiserem comprar um terreno aqui em Luanda, só beneficiam de 50% no imposto de CISA. O imposto industrial, 2 anos. Mas se forem para a zona D, vejam só, o imposto industrial são 8 anos. Se forem para uma zona C, o imposto industrial são 8 anos. Na zona B são 4. Qual é a lógica? À medida que nós vamos para uma zona menos desenvolvida, o incentivo fiscal é maior. Para quê? Para atrair investimento para aquela zona. Ela precisa de mais investimento do que as outras. Luanda tem menos porque Luanda tem menos dificuldades. Portanto, isto era só aqui para efeito de enquadramento do tema das zonas. Já vamos voltar para aquele slide. Agora, temos 2 tipos de regime de investimento para Angola. Por exemplo, o que é o regime? Quando eu decido investir em Angola, eu preciso de saber como é que eu escolho se vou para o setor prioritário ou se não vou para o setor prioritário. Qual é o regime que eu escolho se eu quiser fazer o comércio? A lei diz que em Angola tem 2 regimes para investir. O primeiro regime é o de declaração prévia. Declaração prévia, o que é? Eu vou à IPEX, pego uma folha, uma declaração e ou submeto via site, a um site, vocês depois poderão aceder, www.ipex.gov.ao, e eu vou dizer que eu quero fazer um projeto na província de Luanda. Mas este projeto, se for comércio, vamos supor que vocês querem fazer comércio de material escolar. Se for comércio, atenção, não pode seguir o regime especial. Tem que seguir o regime de declaração prévia. Por quê? Porque o regime especial, que é o que se opõe ao regime de declaração prévia, só se aplica aos projetos prioritários. Só podem ser, só pode servir para estes projetos que aqui constam. Está bem? Só para estes projetos, esse é o regime especial, tem mais incentivos, mais benefícios. Por exemplo, uma sociedade, uma empresa brasileira que quer investir no regime especial, vamos supor que quer desenvolver um centro turístico, hotelaria e turismo, por exemplo, para lazer,
não paga em qualquer instituição pública em Angola durante um ano nenhum emolumento, nenhuma taxa, mas só regime especial. Esse benefício não existe para quem apresenta um projeto no regime de declaração prévia. Repito, o regime de declaração prévia é para aqueles setores não prioritários, que não estão neste mapa. Vocês têm que fazer essa exclusão, é ver esse mapa. Se perceberem que alguma atividade que não está aqui, quer dizer que é regime que é de declaração prévia. Não tem os benefícios do regime especial. A lei é que diz quais são os benefícios do regime especial. Antes de terminar, quais são os benefícios fiscais que um projeto de investimento pode ter? Primeiro, no regime de declaração prévia, convém dizer também há benefício. Só que os benefícios são fixos, não variam em função da província ou do estado, como vocês aí chamam. São fixos. Por exemplo, nós temos para imposto de CISA, transmissão de terrenos, enfim, temos o quê? 50% redução percentual, não há isenção total, só há 50%. Para imposto industrial, 20% 2 anos. Pode ser na zona C, pode ser na zona D, o prazo é este. Não há alteração. Assim também sucede quanto aos outros impostos e, no caso, aplicação sobre capitais, transferência de lucro. No final do exercício, o investidor tem lucro, quer mandar para o seu país tem que pagar o imposto, e o imposto de selo. Agora, um outro aspecto que parece importante, aqui já falamos, no benefício fiscal regime especial, há alterações, é diferente da declaração prévia, mas um outro aspecto que parece importante tem a ver com os direitos do investidor. Ok, eu vou para Angola, eu levo o meu dinheiro, mas como é que eu depois asseguro o retorno? Que direitos é que eu tenho? Primeiro direito, transferir para o exterior o quê? Os dividendos. Aquilo que resulta no final de um ano de implementação do projeto. O que é que nós temos? Temos dividendos. E, portanto, esses dividendos são passíveis de serem repatriados. Temos também a possibilidade do investidor estrangeiro de transferir montantes de liquidação. Suponhamos que um empresário brasileiro, depois de um tempo em Angola, decide fechar. Aquilo que nós chamamos juridicamente de dissolver e liquidar. O resultado disso, a venda daquilo que é o bem, são os bens que no fundo acabam por fazer parte da liquidação. Ele vende o imóvel, já não quer ficar em Angola, ele pode transferir. Tem esse direito. Isso não é lucro. Isso é resultante da liquidação. Depois tem royalties. Royalties, estamos a falar daqueles benefícios resultantes de ativos de propriedade intelectual e não só propriedade industrial. Vamos supor que vocês tragam know-how, não só o capital, mas tragam também conhecimento. Isto é passível também de ser transferido. Para além do direito de transferir, temos também garantias jurídicas. O investidor tem de saber quais são as garantias que o governo, pela via da lei ou por via de lei, concede a um investidor estrangeiro. Isso é fundamental para a estabilidade do investimento. Acesso aos tribunais. Não há diferença entre investidor angolano e investidor brasileiro. Direitos iguais para todos os investidores. Estejam em Angola, estejam no Brasil, ou sejam angolanos, sejam no Brasil. Agora, podemos depois ver, até o momento desconheço que exista um acordo de proteção e promoção recíproca de investimento entre Angola e o Brasil. Porque, para além daquilo que a lei prevê, estes tipos de acordos, chamados APRIs, como diz a doutrina do investimento privado internacional, podem prever regras diferentes quando são dois países a decidirem. Mas entre Angola e Brasil não há nenhum acordo de proteção e promoção recíproca de investimento. Para além do acesso aos tribunais comuns, também pode-se recorrer à negociação, conciliação, mediação e arbitragem. E aqui é importante
estamos a assegurar a possibilidade de recurso a instâncias extrajudiciais para resolverem litígios. Por exemplo, uma empresa angolana, que é investidora, se tiver litígio com uma empresa brasileira que também é investidora, podem acordar que esse litígio se resolva num país que não seja Angola. Se for para levar o Estado ao tribunal, vamos supor que há um ato de expropriação e este ato de expropriação seja ilegal, não veio acompanhado da chamada justa indenização, enfim, pode-se recorrer à arbitragem internacional. Nas leis anteriores não era permitido, a lei não permitia levar o Estado, o governo, aos órgãos, por exemplo, a Ancitral, nos Estados Unidos. Mas hoje essa lei já é mais aberta ao investimento e já permite, para assegurar efetivamente as garantias dos investidores. E por último, por causa do tempo, permitam-me dizer que existe um processo de obtenção de vistos. Quem decide investir em Angola não tem que tratar um visto como se fosse uma pessoa que só vem passear. Existe um tipo de visto que se chama visto de investidor. Quem traz o dinheiro é investidor. É diferente daquele que vem para trabalhar. Aquele pode ter visto de trabalho. Mas quem traz o dinheiro é investidor. Outro aspecto importante. Existe simplificação de visto de turismo para alguns países. Estão isentos. Estamos a falar, tenho aqui 61 países e entre esses países nós aqui pusemos o Brasil. Na América, quer dizer que os empresários podem vir para Angola, vistos de curta duração, chamados vistos de fronteira, tratam aqui no aeroporto, a chegada, entram para Angola, são vistos de curta duração e fazem prospecção. Não é ainda para apresentar uma proposta de investimento, mas é para fazer prospecção. Portanto, diria que o mercado angolano é aberto ao investimento. É um mercado, se me permitem, que, apesar dessa situação da pandemia, tem estado a ser bem visto pelas entidades internacionais, particularmente nos últimos 2 anos. Há um programa de combate à corrupção, porque são 2 dos problemas que eu tenho dito nas entrevistas que dou, nos artigos que escrevo, que a Angola tem que resolver, fora a questão das infraestruturas, mas tem 2 temas muito importantes, corrupção e burocracia. E nós contamos com os empresários brasileiros nessa reforma, estamos a desenvolver diversificação da economia, depender menos do petróleo, atrair mais investimento de qualidade e o Brasil, com certeza, que pode ser aqui um dos países que nos pode aproveitar. Portanto, parece-me ter sido claro, procurei não falar sobre tudo, senão roubava aqui o tempo que me foi dedicado para poder dissertar sobre esse tema, mas acredito que terei sido mais ou menos esclarecedor, ou suficientemente esclarecedor, e manifesto-me aberto para eventuais dúvidas ou esclarecimentos, questões que me queiram colocar. Obrigado. Doutor Caia, queria agradecer, viu, pela belíssima explanação. Eu exauriu aí todos os pontos que nós conversamos, foi muito esclarecedor. Presidente, eu devolvo a palavra, acho que não tem, da minha parte, eu não tenho nenhuma manifestação, olhei o chat aqui também não tem nenhuma pergunta, da minha parte estou satisfeito. Excelente palestra, doutor Moses. Para nós do Instituto, volto a dizer, é muito bom poder conhecer mais um mercado, né? Confesso que sobre a temática do mercado de Angola, esse foi meu primeiro encontro, então fico feliz por essa oportunidade. Eu gostaria de franquear alguma pergunta, né, aos nossos convidados. Tem algum empresário que gostaria de abrir o seu microfone e fazer alguma pergunta? Eu teria, por favor. Pode fazer.
Com licença, quero agradecer mais uma vez Dr. Moisés Caiaia, Dr. Felipe Baima também pela participação, o presidente. Dr. Moisés, eu cheguei a ver a apresentação, né, muito bem explanada, e eu cheguei a ver ali na parte dos investimentos especiais, se eu não me engano, né, na área de inovação específico. Por favor, obrigado. Isso, aqui, ó. Essa área aqui, primeiro, ótimo. Essa área de educação, formação, técnico de ensino superior, investigação científica e inovação, né? Eu trabalho especificamente com inovação também. E eu tenho um propósito muito forte de trabalhar a disseminação da inovação no mundo inteiro, né? E eu vejo que a Angola é um país que ele precisa de diversos tipos de investimentos e de conhecimento também, né? Como que funciona especificamente essa questão da inovação? Ela é só investimento ou que know-how também? Ok. Obrigado, Ronan. Eu vou responder e direi o seguinte para lhe esclarecer. Há 3 formas que se pode fazer investimento em Angola. Pode fazer investimento em Angola através de capital, dinheiro. Por exemplo, o investidor pode decidir trazer para Angola $1 milhão. Um exemplo. Eu vou levar para Angola $1 milhão. E vai aplicar este dinheiro para o seu projeto de investimento. A segunda forma é através de equipamentos e máquinas. Não é possível um investidor externo só fazer investimento na primeira vez que vem para Angola através de equipamento. Por exemplo, para montar uma fábrica, posso dizer que vou trazer uma parte em dinheiro para despesas de constituição de empresa, pagamento de renda do local, mas também posso, se entender, destacar 90% a 80% do meu investimento pode ser equipamento, as máquinas que eu vou trazer para montar a fábrica. A terceira forma é o know-how, é o conhecimento. Eu posso comprovar que tem um determinado processo de fabricação que, por exemplo, é algo inovador e que vale, se calhar, até muito mais do que $1 milhão, e eu adotar esta forma ou este processo de inovação como sendo parte do meu investimento. Tá vendo? Então, é possível uma dessas 3 formas: dinheiro, ou equipamentos e máquinas, ou conhecimento. Conhecimento aqui know-how, claro, né? Aquele conhecimento que tem avaliação pecuniária. Muito bem explicado. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Moisés Caiaia.